Meus amigos, minhas amigas, vamos então para mais um ensinamento que hoje virá através do livro Fonte Viva, do abençoado Chiquinho de Jesus. Se você tem esse livro, por favor, abra ele no capítulo 110. Capítulo 110. Vamos fazer profundas reflexões sobre esse ensinamento, que o título é Vigiemos e Oremos. Jesus falou, vigiai e orai. Então vá lá, se você é evangélico, se você é católico, se você prefere, gosta de aprender com a Bíblia, pegue sua Bíblia. Vá lá e abra em Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. E vamos estudar juntos, tá bom? Para que todos nós possamos fazer reflexão no que tange a esta sugestão do nosso Senhor Jesus. Quando nos propõe, ele nos diz, nesse capítulo que está na Bíblia, de Mateus 26, 41, ele nos diz, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Ouçamos bem essas palavras maravilhosas, esclarecedoras do nosso Senhor Jesus Cristo. Vigiai. Isso quer dizer que nós temos que vigiar. E aí, além de vigiar, ficar atento aos mínimos detalhes referente aos nossos pensamentos, ações e atitudes, porque o maior inimigo que nós temos na Terra somos nós mesmos, nossos pensamentos, atitudes e ações. Tem o vigiai que Jesus falou, é isso. Então, vigiai e orai, ainda tem que orar para não cair em tentação. Por quê? Porque através, além da vigilância, né, de nós mesmos, a gente tem que orar para neutralizar as investidas dos contrários. Aí é que está. Em cima, diante dessa sugestão do nosso Senhor Jesus Cristo, Emmanuel, através do Chiquinho de Jesus, vai nos dizer 2 pontos. Ele começa nos dizendo assim, vamos prestar atenção que esse ensinamento aqui é fantástico, pessoal. Ele nos diz assim, as mais terríveis tentações, ouçam bem, que Emmanuel fala, as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. Assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do próprio espírito, do próprio seio. Então, repetindo, as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, do meu eu, de minha personalidade. Assim também como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do próprio seio. Exatamente. Então, o lodo, ele tisna, ele mancha, enodoa o lago. Mas ele faz tudo isso no lago, contamina o lago, não é? Porque essa contaminação sai do seu próprio seio, de dentro de si. Por isso que ele fala, as mais terríveis tentações que acontecem conosco, não é? Decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, do nosso eu, de nossa personalidade. Muito bem. Continuando, Emmanuel nos diz, renascemos na Terra com as forças desequilibradas do nosso passado para as tarefas de reajuste. Tá vendo? Então, nós renascemos. Isso quer dizer o quê? Que já estivemos aqui anteriormente. Então, a gente renasce aqui na Terra com as forças ainda desequilibradas do nosso passado. Do nosso passado. Né? Isso quer dizer que hoje nós estamos aqui em função de um passado. Se o nosso passado tivesse sido de pureza, de uma transformação moral, muito provavelmente nós não retornaríamos para a Terra. Iríamos para um local compatível com os esforços que a gente fez. Compatível com as nossas vibrações, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções,
com a nossa maneira de ser. Mas não, nós ainda deixamos para trás casos mal resolvidos. Ainda deixamos apego às coisas da terra, então é por isso que nós ficamos nesse círculo vicioso de vai e volta, vai e volta. Enquanto a gente não se libertar das coisas da terra, entendendo efetivamente dentro de nós que sobre a terra tudo é fantasia e ilusão, chegamos aqui sem nada e retornaremos sem nada. Enquanto isso não sair da teoria para a prática, a gente vai ficar nesse ciclo vicioso de vai e volta, até adquirir a sublimação dos nossos sentimentos e a pureza de uma criança. Então ele continua aqui. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Então as sugestões de inferioridade não são especificamente das pessoas que nos propõem a seguir o mal. Não são das pessoas, dos nossos pseudos amigos, que sugerem que a gente deva fumar, que a gente deva beber, que a gente deva falar palavrão, frequentar determinados ambientes. Não. Não. Nas raízes de nossas tendências encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Então, se alguém pede para eu fazer algo que é contrário à lei de sociedade e é contrário à lei de Deus, se alguém pede para eu fazer isso, se eu fizer, não é por sugestão daquele que me incentivou, mas especificamente por causa de minha tendência, de minha predisposição para fazer isso. E essa tendência, essa predisposição não vem dessa existência, não surgiu nessa existência. Isso aí eu já trago comigo de vidas pretéritas. Aí ele continua, nas íntimas relações com os nossos parentes, nós somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e de luta. Olha só. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Na família existe realmente essas situações, em quase todas as famílias da face da terra. Aí ele continua, em nós mesmos podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em nós mesmos. Não precisamos ficar focados especificamente no outro, mas em nós mesmos. A gente pode fazer esse trabalho, né? De exercitar o bom ânimo, não desanimar. É através da resiliência. E a paciência, temos que exercitar a paciência, a fé e a humildade. Essa é a finalidade da nossa existência aqui na Terra. Não é querer mudar o parente difícil, querer mudar o outro, querer mudar a situação, não. Aí ele fala, em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade, do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Olha como Deus ele é extraordinariamente sábio. Olha o que ele fala aqui, tá vendo? Em contato com os afetos mais próximos, em contato com os nossos parentes mais próximos, nós temos um copioso material de aprendizado, pessoal, para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão. Então tem que ter boa vontade com aquele que não me entende, que é incompreensível, que é ignorante. E também o perdão, se eu tiver boa vontade com a pessoa que me faz mal, que responde com mal, que é ingrato comigo, quem é que vai evoluir? Eu ou ele? Nós. Né? Se eu exercer o perdão para ele, não ligar para o que ele está fazendo, quem é que vai? Jesus vai sorrir para quem? Para nós, que estamos nos esforçando. Né? E também o exercício da fraternidade pura e do bem incessante. Esse é o trabalho que a gente vai fazer aqui na Terra. Deus mandou a gente aqui na Terra especificamente para que a gente exercite essa tarefa de ter paciência, tolerância, complacência e transigência com essas pessoas. Porque só assim eu conseguirei a minha evolução espiritual. Porque se Deus me coloca na minha vida pessoas que não me dão problema, que faz tudo o que eu quero, como é que eu vou evoluir? Se a pessoa não me cutuca, não me ofende, não me maltrata, como é que eu vou aprender o exercício do perdão? A pessoa que faz tudo o que eu quero não vai necessidade de perdão.
Não tem como eu estar pedindo perdão, estar perdoando ela. É assim que funciona. Emmanuel, através do abençoado Chiquinho de Jesus, continua nos dizendo, não te proponhas desse modo atravessar o mundo sem tentações. Não te proponha desse modo atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo. Elas assomam de ti mesmo. Então, as tentações, pessoal, não são as pessoas que me tentam a fazer o mal, me sugerem a fazer o mal. Não. Nem dos maus espíritos, não. As tentações, enquanto a gente estiver na Terra, elas nascem conosco. Através de nossa inclinação, das nossas tendências, da nossa predisposição. Elas nascem conosco, surgem de nós, do íntimo do nosso mais íntimo, dos arquivos de nossa memória. Aí ele continua, elas alimentam-se de ti. Alimentam-se de ti. Nós vamos dar o alimento para o hábito do passado delituoso? Não, de jeito nenhum. Aí ele continua, quando não as combate dedicadamente. Então, exatamente igual o lavrador, sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas sementes. Então, o trabalho que a gente vai fazer conosco mesmo, não é? É igual a do lavrador, não é? Que está sempre disposto a cooperar com a terra, da qual ele precisa extrair as boas sementes. Esse é o trabalho que a gente vai fazer. É igual ao do lavrador. A terra somos nós, não é? A gente tem que tirar as impurezas, tirar o joio do trigo que somos nós. Aí ele continua, caminhar do berço ao túmulo, desde que a gente nasce até o momento que a gente desencarna, sob as marteladas da tentação, é natural. É natural. Tá vendo? Afrontar obstáculos, não é o que a gente faz? Sofrer provações, não é o que acontece conosco? Tolerar antipatias gratuitas. Quantas antipatias gratuitas aparecem na nossa vida? Às vezes a gente chega no mercado, uma pessoa olha para a gente, parece que conhece a gente há anos, olha com ódio. Isso aí é inimigo gratuito. A gente chega numa empresa para trabalhar, a gente olha, é apresentado para várias pessoas, de repente um olha para a gente com reservas, como se nos conhecesse, como se fôssemos inimigos dela. Isso aí chama-se inimigos gratuitos. Entendeu? Depois que ele fala, caminhar do berço ao túmulo, ou seja, a nossa estada aqui na Terra é assim. Desde que a gente nasce sob as marteladas das tentações, isso é natural, Emmanuel fala. E afrontar os obstáculos, não é? Enfrentar os obstáculos, sofrer provações, a terra de própria inspiração, tolerar antipatias gratuitas, atravessar tormentas de lágrimas, são sofrimentos lógicos da experiência humana. Entretanto, lembremos-nos do ensinamento de Jesus, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, uma vez que vale mais chorar sob os espinhos da resistência do que sorrir sob os narcóticos da queda. Fica aí, portanto, esse ensinamento fantástico para que nos ensina qual a verdadeira finalidade de nossa existência aqui na Terra, que nos oriente e nos instrui sobre a necessidade de começarmos a fazer o trabalho que a gente veio fazer aqui. Todos nós estamos aqui na Terra em função de executar um trabalho. Se alguma pessoa falar assim, qual a finalidade de sua existência aqui na Terra? Muita gente não sabe responder. Mas se alguém perguntar, você fala, eu estou aqui na Terra e especificamente para o trabalho de minha transformação moral, me tornar melhor. E para que isto seja levado a efeito, torna-se necessário e imprescindível que eu comece já a trabalhar os meus pensamentos. Educar, civilizar, cristianizar, evangelizar minhas atitudes, ação e pensamento.
Essa é a finalidade de nossa existência aqui na Terra. Todos nós viemos aqui na Terra, especificamente para executar o trabalho do meu eu, que é justamente esse. Fica aí, portanto, para nossa reflexão, este ensinamento fantástico que caiu para nós no dia de hoje. Que Jesus nos ilumine a todos, como também cada um dos nossos familiares. Um bom dia para todos nós.